CBN Universidade. A inteligência artificial, ela vem desempenhando um papel cada vez mais importante para a medicina também, viu, gente? Por meio desta ferramenta é possível alcançar resultados que não são tão fáceis de ser identificados. E uma das possibilidades que a IA oferece e que está sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo é de identificar precocemente a doença de Parkinson através dos sinais da voz. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o professor, orientador da pesquisa, do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFES, professor Patrick Ciarelli. Ei, professor, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente que agradece, é super importante o senhor dividir com a gente aí os conhecimentos da universidade. E agora vocês estão testando a IA para identificar os sinais de Parkinson. É correto, é um estudo ainda preliminar ainda, mas a gente já conseguiu resultados bem relevantes comparado com o que existe já na área científica. E a ideia é usar a inteligência artificial para poder, através do sinal de fala, né, o áudio, a voz, detectar a presença de algum sintoma relacionado aí ao mal de Parkinson, né, doença de Parkinson. E como é que funciona? Basicamente, o que a gente está trabalhando atualmente, a gente está usando uma base de dados, a gente chama de pública, né, que é disponível para os pesquisadores no mundo, uma base de dados de origem turca. Essa base de dados ainda ela não é disponibilizada do áudio propriamente dito, mas são informações extraídas do áudio. E com essas informações, o sistema de inteligência artificial consegue detectar se a pessoa manifesta condições de doença de Parkinson ou não. Então, a gente consegue fazer um rastreamento, né? Consegue dar uma ideia, ajudar um especialista a diagnosticar se a pessoa está nas etapas iniciais da doença de Parkinson. Mesmo sem ter manifestado? O que acontece? A doença de Parkinson, ela é uma doença sintomática nos primeiros estágios. Então, a não ser se for uma pessoa bem treinada, dificilmente vai perceber a ocorrência de algum efeito fisiológico, né, nos estágios iniciais. Uhum. Porém, a voz, normalmente, 90% dos casos, é as primeiras partes do corpo humano que é afetada, né? O Parkinson afeta o movimento dos músculos. E para a gente produzir a voz, poder falar, existem vários músculos envolvidos nesse processo. O ser humano normal, nas etapas iniciais do efeito da doença de Parkinson, teria muita dificuldade de perceber esse padrão, essa mudança que acontece no áudio. Porém, sistemas de inteligência artificial eles conseguem detectar padrões no áudio que diferenciam de uma pessoa saudável. E aí a máquina conseguiria, então, ajudar o especialista a diagnosticar uma pessoa num processo inicial de doença de Parkinson. Entendi. Eu fiquei numa dúvida nesse teste aí. Ele grava a voz? Não, né? Para fazer esse teste, é necessário gravar a voz. Gravar um trecho de áudio, talvez uma palavra, por exemplo, uma palavra específica ou uma frase específica, e a partir dessa frase conseguir extrair padrões que seriam utilizados para detectar a presença da doença de Parkinson. Uhum. E como estão os testes aí? Então, como eu falei, a gente está ainda numa etapa inicial ainda de pesquisa. A gente já conseguiu, com essa base de dados turca que eu falei, a gente conseguiu resultados semelhantes ao que a gente chama de estado da arte, né, que é o que tem de mais atual no mundo atual de pesquisa. Mas a ideia que a gente tem é tentar aprimorar a pesquisa agora. A gente conseguir realmente coletar áudios de pessoas aqui da região do Espírito Santo ou da Grande Vitória, e aí a gente parte para o próximo nível da pesquisa, que é avaliar sobre dados, que a gente fala dados crus, né, que são dados de áudio propriamente ditos. Esses dados que a gente está trabalhando atualmente são áudios já processados, como a gente chama, já passou por uma etapa de extração dos padrões deles, mas a ideia é a gente trabalhar com áudios das pessoas aqui da região do Espírito Santo, e aí abre para a gente uma possibilidade de avaliar técnicas até mais sofisticadas, comparadas com o que a gente está utilizando atualmente, o que permite aí resultados até melhores, né, a gente pode conseguir obter. Entendido, professor. E aí, frases ditas
pessoas, inclusive, saudáveis, que vão alimentar o banco? Correto, exatamente. A ideia de formar esse banco de dados é coletar dados não só de pessoas que têm o Parkinson, né, estão no estágio inicial de Parkinson, foi detectado aí por um especialista, né, a gente vai ter uma neurologista que vai estar auxiliando a gente para fazer essa coleta de dados, mas também dados de pessoas normais. A ideia é, com o avanço da pesquisa, desenvolver um sistema que possa indicar se a pessoa é saudável ou manifesta aí alguns sintomas de Parkinson. Existem outras pesquisas que fazem essa questão de detecção da doença de Parkinson, só que eles usam outros tipos de informações, que é, por exemplo, pela vibração da mão, né, o quanto que a mão está tremendo, ou a forma que a pessoa anda. Por aí dá para a gente perceber, pelo movimento da pessoa, se a pessoa manifesta Parkinson ou não. O áudio tem a grande vantagem que já nas etapas iniciais do Parkinson já é possível ele interferir de forma perceptível pelo áudio. É claro que, como eu falei, tem que ser uma pessoa especialista. Entendi. Uma pessoa, um civil comum não teria tanta facilidade. Uma pessoa especializada na área conseguiria detectar. E um sistema desse tipo permitiria, por exemplo, pessoas, em simples falas, né, poderiam ser diagnosticadas facilmente, né? Poderia ser encaminhado para um especialista para fazer uma avaliação mais rigorosa do que no sistema atual que a gente tem tradicional, que a pessoa já deveria desconfiar que tem alguma coisa errada para procurar, de repente, um médico especialista. E isso abre portas para o Parkinson, para tantas outras doenças, né? Correto. Parkinson é somente uma das doenças que a gente estuda lá no Departamento de Engenharia Elétrica, na UFS como um todo, né? Existem outros também que são estudados lá, por exemplo, tem outros trabalhos relacionados a transtornos mentais também, só que aí no caso não são usados dados de áudio, né? São usados dados de eletroencefalograma, são sinais cerebrais, e aí, por exemplo, conseguiria detectar demência, depressão, outros tipos de doenças também associados, neurológicos também. Eu vi uma reportagem da Folha de São Paulo de hoje falando sobre Alzheimer com inteligência artificial. Sim, também dá para detectar também. Tem as portas para a gente poder detectar doenças neurológicas ou até de outros tipos de doenças, meio que abriram bastante, né, com os últimos avanços da inteligência artificial. Então, abre muitas possibilidades. Professor, como é que vocês alimentam esses bancos? Vocês chamam? Tem um chamamento público aí? Quem quiser ajudar? Como é que é isso? Então, a gente tem que submeter ainda, né, o que a gente chama de projeto para a Plataforma Brasil, que é uma plataforma no Brasil para fazer questões com experimentos que envolvem tanto seres humanos como animais. E aí, a partir disso, a gente deve fazer uma triagem, deve fazer uma divulgação. O processo de coleta foi aberto. Então, isso aí a gente ainda vai estar em processo ainda de ser encaminhado. A gente ainda não finalizou os processos ainda. É uma etapa que consome um pouco de tempo, porque envolve, né, seres humanos. Então, tem que ter todo um protocolo bem estabelecido para fazer essa coleta de dados. Mas assim que a gente finalizar isso aí, a gente deve divulgar, né, essa questão de poder colaborar na coleta de dados. Outra alternativa que tem também, né, que pesquisadores que estiverem interessados, pessoas que estiverem interessadas em participar da pesquisa, eles podem entrar em contato comigo. É só procurar o professor Patrick Marques Ciarelli no Departamento de Engenharia Elétrica da UFS. Muito bom, professor. Que viva a ciência sempre, viu? Muito obrigado. Um bom dia para todos. Um bom dia para vocês todos aí desse grupo de estudo aí da Engenharia Elétrica. Bom trabalho. Muito obrigado.